Graça e paz, irmãos. Bom dia. É maravilhoso estar aqui mais essa manhã, a gente poder juntos aqui aos pés do Senhor, receber da doçura dEle, da delicadeza dEle, do amor dEle, do toque dEle no nosso coração. Eu acho que todos os irmãos, desde ontem à noite, aqui também pela manhã, podem testificar que o Senhor tem tocado o nosso coração, despertado a nossa percepção espiritual para a necessidade que nós temos de adentrarmos esse mistério de amor. O mistério do desejo da habitação de Deus com os homens. Esse mútuo habitar, onde por um lado o Senhor deseja nos tomar totalmente para Ele e deseja ser totalmente nosso. É uma aliança de amor. É, irmãos, parte do coração do Senhor aberto para nós. Que coisa preciosa que na revelação do mistério da casa de Deus, o âmago de tudo isso é a revelação da própria Trindade que em amor se interhabita, onde as três pessoas estão uma na outra, e essa mesma realidade de comunhão que eles têm, as três pessoas de Deus, agora por meio de Cristo no Espírito, ele deseja formar na igreja, e ele expressa essa vontade, esse desejo, com muitas palavras, que no Antigo Testamento, em figuras são ditas, e se nós pararmos de forma delicada, de forma sensível, nós vamos tocando aos poucos. Quando ele fala, e me farão um santuário, para que eu possa morar com eles. Quando ele diz, em várias passagens do livro de Êxodo, do livro de Levítico, a partir da edificação do tabernáculo, aquele lugar que era chamado a tenda do encontro. Que coisa linda, irmãos. Porque nós estamos falando daquele que de nada precisa, nada carece, mas pela sua natureza ser amor que se reparte. Uma fartura que de tão rica deseja se repartir. Foi do agrado dele nos criar. Foi do agrado do coração dele nos ter para si. E ele deseja se encontrar conosco. Então ele começa usando essas palavras. E me farão um santuário para que eu possa morar com eles. Falou o Senhor a Moisés da tenda do encontro. Irmãos, que coisa maravilhosa. E Deus não para. Esse propósito do seu coração, nós o vemos semeado em germes, em sementes, desde Gênesis, conforme vimos antes, e consumado no Apocalipse. E a coisa mais sublime, como a gente gastou tempo ontem, que mesmo com as minhas fracas, imperfeitas palavras, tentando aqui, pela graça de Deus, transmitir aos irmãos a beleza disso, a glória disso. O prêmio e a glória mais alta de todo esse edificar de Deus é a revelação da sua presença beatífica. A presença abençoada de Deus. A presença de Deus é, irmãos, o gozo mais alto, o mais sublime, o mais elevado que qualquer criatura usufruirá por toda a eternidade. E mesmo agora, em estágios, né, paulatinos, crescentes, ele vai nos descortinando aos pouquinhos essa beleza. E como um dos irmãos orou aqui, ele vai fazendo assim devagar, porque nós não temos medida ainda, e condição e estrutura para receber tudo de uma vez. Em Isaías ele chega a dizer assim, se o meu espírito, se eu fosse revelar e me dar totalmente, contender que significa ali é me impor aos homens, me mostrando como eu sou, certo? Numa relação assim certo? De um encontro imediato, o espírito que eu criei definharia diante de mim. Porque nós somos pequenininhos, irmãos. Então o Senhor tem que vir de forma bem pequena, paulatina, crescente, delicado, sensível e abrindo o seu coração para nós aos poucos.
E à medida que ele vai abrindo o seu coração, ele vai preparando o nosso coração. Ele vai nos habilitando para o que significa essa união de amor. Esse mistério de Deus em nós e nós em Deus. Isso é precioso, irmãos. Não há nada que consiga ser maior do que isso. E Deus obterá essa casa. Deus vai obter essa realidade. E embora, como Coríntios diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu a coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Paulo diz que, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então já, mesmo aqui agora, nessa dispensação da graça, nesse tempo que nós nos encontramos, há um trabalho crescente do Espírito de descortinando de forma antecipada para nós, ainda que vendo como por espelho, obscurecido, um espelho de bronze que não dá para ver perfeitamente, mas nós estamos tocando, vendo, e o nosso coração está sendo atraído para esse encontro, para esse elo, para essa união, para essa comunhão de amor, que é a comunhão da Trindade, que é a própria vida eterna, irmãos. É para isso que ele está nos chamando. E eu confesso para os irmãos que, devido à minha imperfeição, devido à minha fraqueza, devido à minha limitação, eu estava extremamente preocupado. Se seria possível falar disso e conseguir, talvez, a gente tocar e transmitir isso, irmãos. Os irmãos sabem, à medida que o tempo passa, eu vou vendo a minha insuficiência para as coisas espirituais. Mas, tendo comunhão com o Fábio, com o Léo, com os dois Léos, com o irmão Samuel, né? Com o Paulo, com o Marcelo, com a esposa do Marcelo, eu pude ir percebendo que, de fato, o Senhor tem tocado corações. Né? E outros irmãos que eu não tive conversas sobre, né? Mas deu para perceber pela esfera que a misericórdia do Senhor tem nos assistido. E nós queremos com humildade pedir que Ele continue fazendo isso, irmãos. Que Ele nos dê um senso, sabe? Que Ele nos dê uma esfera de sensibilidade para tocar com delicadeza as coisas do Senhor. Porque o Senhor não é grosso. O Senhor não é rude. O Senhor não é, sim, espalhafatoso. O Senhor é delicado, irmãos. O Senhor é delicado. O Senhor deseja que nós tenhamos sensibilidade na presença dEle. Uma distração pode ser que nós percamos o que Ele quer fazer. Então, que o nosso coração seja delicado. Ao mesmo tempo que nós sejamos ávidos como crianças, para comer e desfrutar. Que nós tenhamos a delicadeza, a cortesia de perceber o Senhor. E tocar nas coisas finas do Senhor. Porque o Senhor é fino, o Senhor é delicado. Então nós vimos ontem, terminando a comunhão, que a coisa mais sublime que vai nos acontecer, quando nós chegarmos na eternidade, por isso ela não será monótona, não será chata, não será uma coisa assim que você fala, puxa, acabou. É que nós vamos ver a Deus face a face. E nós vimos a implicação da face e do rosto do Senhor. Eu achei importante nós falarmos disso, irmãos, porque se nós não soubermos para o que Ele está nos chamando, e que Ele mesmo é o centro de tudo, e que essa glória e essa beleza é inefável, então nós não vamos dar valor à edificação dessa casa para essa comunhão. Mas se formos tocados por Ele e o tocarmos, então tudo vai fazer sentido. Cada detalhe do que Ele revela da sua mente, da sua casa, vai fazer sentido para nós. Tudo vai ficar pequeno diante disso. Porque, irmãos, o Senhor é outro. Ele não é como nós. Ele não é limitado e pequeno como nós. Ele é que vai, na nossa pequeneza, nos preparando para esse encontro. Então, bendito seja o Senhor pela visão de Deus. A visão beatífica, a presença de Deus e a glória de Deus, irmãos. Isso é o centro de toda a demanda e assunto da casa de Deus. Porque nós estudamos o Antigo Testamento, nós já vimos o que é o templo sem a glória. Icabode. É uma casa vazia. Que triste é Jesus olhar no fim do seu ministério para aqueles judeus e falarem: a vossa casa ficará deserta. Aquele lugar que ele dizia antes, a casa de meu pai, agora ele diz, a vossa casa. Que triste
que a própria Shekinah de Deus encarnada abandonou o templo e eles não viram. Eles não viram que a glória deixou a casa. Irmãos, que nós sejamos casa para a glória. Que o Senhor seja um muro de fogo ao nosso redor, como diz Zacarias, e a glória em nosso meio. Para que seja uma expressão da sua autoridade, mas ao mesmo tempo do seu amor e comunhão profunda. Que Ele faça isso no nosso meio. Vamos agora, né, para o livro de 1 Reis, capítulo 6. Vamos entrar um pouquinho, devagar, delicadamente, no desejo de Deus com respeito à sua casa. Primeiro livro de Reis, capítulo 6. Se nós fôssemos falar de tudo que existe no Antigo Testamento ligado à casa de Deus, irmãos, um ano aqui, todo dia, não seria suficiente. Alguns irmãos têm recebido graça do Senhor para falar sobre isso. Um dos irmãos, que os irmãos aqui conhecem, que tem o respeito e consideração de todos nós, e também reconhecemos o tanto do depósito do Senhor na vida desse irmão, é o nosso irmão Gínia Francesco. Ele escreveu uma sequência de livros que são transcrições de mensagens de encargo do Senhor dado ao coração dele. E ele chamou essa coleção completa de O Motivo da Casa de Deus. E ele começa ali com, o primeiro livro é La Casa y el Sacerdócio. É um estudo do tabernáculo e do sacerdócio, de acordo com o livro de Êxodo. E ele gastou 800 páginas falando desse assunto. E esse era o volume 1 desse assunto maior. Depois veio o livro El Libro de las Jornadas, o livro das jornadas, onde ele fala desse crescimento paulatino de Israel de estação em estação, como diz em espanhol, né? de estação em estação, de tempo de crescimento para tempo de crescimento. Maturação. São 42 jornadas que Deus guiou o povo de Israel, e essas jornadas não estão escritas ali por acaso, elas são jornadas do povo de Deus junto à casa de Deus, e a arca de Deus e o testemunho de Deus, com vistas a essa revelação mais ampla do Filho, da glória do Filho, da comunhão com o Filho, do reino do Filho. E esse é o segundo volume, e depois vem um terceiro chamado El Templo de Deus, onde ele vai falar dessa casa que Salomão aqui constrói, como uma ampliação daquilo que era, certo? Em nível menor, o tabernáculo. Porque o templo é uma ampliação do tabernáculo. E depois existe também a edificação e restauração da casa de Deus. E depois existe o assunto do templo do milênio. E o avanço tipológico do altar de bronze, consumando-se no altar do milênio. E o assunto da edificação da igreja e a consumação na Nova Jerusalém. E tudo isso é um tema, o motivo da casa de Deus. O motivo central da casa de Deus é o próprio Deus, em comunhão conosco. Então, nós vamos nos deter, irmãos, pela misericórdia do Senhor, só em um aspecto, que é o templo de Salomão. Não aquele de São Paulo, tá? Não tem nada de Salomão. É o templo de Salomão mesmo. Eu fui procurar imagens, porque se o Senhor permitir, a gente vai talvez projetar algumas imagens para os irmãos terem ideia dessa figura, para que assim a gente possa entender, né, o que o Senhor estava falando aqui na palavra. E quando eu coloquei Templo de Salomão no Google, deu lá o Templo do Macedo, né? Porque o Macedo roubou o título Templo de Salomão para aquele grande galpão que ele construiu lá e chama de templo, né? Mas o Templo de Salomão verdadeiro é esse aqui que aparece no livro de Reis, capítulo 6. E, irmãos, a casa de Deus fala da comunhão com Ele. E os detalhes da casa falam da riqueza dessa comunhão, do que Ele deseja encontrar. Porque a casa de alguém deve ser a expressão do seu coração. Quando você chega na casa de alguém e você vê como essa pessoa projetou essa casa, a mobília da casa, você começa a entender as intenções dessa pessoa. O irmão Dame Penton chega a dizer que o templo permaneceu durante 1.600 anos
como um tipo de ensino que falava no silêncio. Quando alguém chegava diante do templo de Deus, havia certos tipos de medidas arquitetônicas. Havia certos tipos de desenhos e gravuras nas paredes da casa, nos detalhes como foram configurados, na mobília da forma que foi distribuída, que levava a mente de um observador tranquilo e cauteloso a perguntar: por que isso é assim? O que Deus está querendo demonstrar com isso? Não é verdade, irmãos? Quando você chega na sua casa e você mobília ela, você quer passar uma ideia da sua alma, do seu coração, ou refletir aquilo que o seu coração deseja trazer à tona para aquelas pessoas que você ama. Por que as irmãs põem um sofá de tal lado e não de tal lado? Por que os maridos decidem colocar a TV naquela posição? Porque aqui vai ter mais conforto, então aqui, né, nessa sala, nós vamos sentar em família. Então você percebe que a arquitetura, e hoje se paga muito para esse tipo de coisa, um bom arquiteto para saber como projetar a sua casa, para expressar o que o seu coração deseja revelar. Se nós que somos criaturas pequenas, limitadas, e nem entendemos de conceitos de beleza, de glória, fazemos isso, você acha que a casa de Deus iria fazer de qualquer jeito? Não, tudo na casa de Deus tem um motivo, irmãos. Tem um sentido. E nós vamos perceber as riquezas dessa comunhão à medida que nós vemos os detalhes da casa. Porque o Senhor deseja se revelar. Então vamos ler 1 Reis capítulo 6. O assunto da casa começa muito antes, mas no texto de Reis, quando Salomão está construindo, ele é bem desenvolvido. Aquele tabernáculo pequeno e menor, que já em si é tão rico, tão cheio de detalhes, tão cheio de figuras que apontam para Cristo e a igreja, é ampliado aqui no templo de Salomão. Então, vamos ler o versículo 1 até o versículo 2. Versículo 1 e 2. No ano 480, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zif, que é o mês 2º, aconteceu que ele começou a edificar a casa de Yahvé. A casa que o rei Salomão edificou para Yahvé tinha 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. Amém. É muito importante que a gente veja nessa história, porque é algo histórico, irmãos, que Deus está projetando princípios espirituais de como ele deseja que agora a igreja seja edificada. Porque aqui havia Salomão, o filho de Davi, edificando a casa física, histórica de Deus nessa terra. O texto de Crônicas diz que Davi recebeu a planta do próprio Deus. Nem o tabernáculo de Moisés, nem o templo de Salomão vieram de ideias humanas, em nenhuma das medidas adotadas. Tudo foi pela inspeção divina. Em Hebreus é dito que quando Moisés sobe o monte, de acordo com o que está registrado em Êxodo, no caso do tabernáculo, Deus diz a ele: sobe o monte e fica lá. Ali te darei as medidas e todos os detalhes da minha casa. Então, a primeira coisa que tem a ver com um assunto importantíssimo da casa de Deus é: nós não temos nem mesmo a capacidade de imaginar o que é a casa de Deus, se Deus não a revelar para nós. Isso não é um assunto que a mente humana consegue entender com esforço humano, com particular interpretação humana.
Ninguém consegue entender o que é a casa de Deus se Deus não revelar o que é essa casa, irmãos. O homem é capaz de fazer muita coisa, até obra. Obra. Para Deus ele é capaz de fazer. Mas a casa de Deus, só Deus mesmo pode revelar. Então ele fala para Moisés subir. E aí o texto de Hebreus diz que Moisés subiu, irmãos, e Deus mostrou para ele uma maquete de um santuário celestial no céu. Que o céu dos céus tem uma tenda que o próprio Deus fixou a sua presença revelada dentro de um santo do santo celestial, de um tabernáculo celestial. E Deus deu uma maquete, um tipos, como aparece no grego, dessa tenda celestial para Moisés e falou: reproduza conforme você viu aqui na terra. E esse santuário celestial é a realidade da maquete, da cópia do santuário terreno do tabernáculo, e o tabernáculo é uma simbologia da edificação espiritual da igreja. Então nós estamos falando de uma tenda verdadeira nos céus, literal, da qual vem a maquete do tabernáculo como figura da edificação espiritual da igreja. Você vê como é que Deus está tentando trazer as realidades dos céus para os homens na terra. E aí, quando chega no texto de Reis, Salomão vai construir essa casa, mas é dito no livro de Crônicas que Davi recebeu a planta do próprio Deus e entregou ao seu filho. E nós vemos aqui que a casa de Deus, ela é edificada pelo filho de Davi, Salomão. Mas a igreja também é edificada pelo verdadeiro filho de Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo. Só ele mesmo pode edificar a igreja. E aí, quando nós começamos a ler, nós precisamos pôr atenção nos detalhes, irmãos. Em que ano que começou essa edificação? Porque o ano também foi escolhido por Deus. Não só as medidas da casa, mas o tempo também da edificação é Deus que faz. Irmãos, tudo que o homem consegue fazer, quando ele tenta fazer sem ser Deus, o impelindo a fazer, é uma grande obra. Quanta coisa, não é? Até no chamado cristianismo, tem muita obra. Tem muito movimento. Uma hora é um movimento disso, outra hora é um movimento daquilo. Mas casa de Deus tem que ser no tempo de Deus. E o tempo é muito interessante aqui, irmão. Sabe por quê? Nós não temos tempo de ler isso lá em Gênesis, tá? Mas os irmãos que quiserem mais detalhes sobre isso, leiam depois um livrinho do irmão Atimani chamado Ensina-nos a Contar os Nossos Dias. É um livretinho bem curtinho. Se você estudar a Bíblia com cuidado, e o tempo da cronologia do povo de Israel saindo do Egito, você vai ver que tem um dado aqui que parece que está faltando. Porque aqui é dito que foi em que ano que a casa começou a ser construída? No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Tá. Mas se você contar com aquela história que é narrada por Paulo em Atos 13, você vai ver que o ano da construção aqui não era o ano 480. O ano cronológico da construção aqui era o ano 573. Estão faltando exatamente 93 anos. Estranho. Tem uma pessoa que fez essa contagem, se você lê Atos 13, Paulo vai narrando o tempo que o povo de Israel ficou no Egito, depois o tempo que Deus os libertou dando juízes até o período de Samuel, depois o tempo em que ele ungiu Saul rei, Saul reinou 40 anos, depois Davi reina mais 40 anos. Se você fizer a soma dos anos que Paulo está dando ali, dá exatamente 573 anos. Até que Salomão começou a reinar, Paulo fala, e começou a construir o templo, a casa de Deus. Você fala, puxa, mas peraí. Pelos registros, tanto de Paulo em Atos 13, como de Estevão em Atos 7, são 573 anos. Mas aqui Deus diz que era o ano 480. Por que isso, irmãos? Porque se os irmãos lerem o livro de Juízes, vocês vão ver que os anos que estão faltando aqui, os 93 anos, foram anos que o gafanhoto comeu. Foram os anos que o povo viveu para o seu próprio prazer. E o Senhor não contabilizou esses anos. Sabe onde estão esses anos? Nos cativeiros de Israel, nos dias dos juízes. Você vai ver lá que tornou Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou aos midianitas por 18 anos.
Depois tornou os filhos de Israel fazer o que era mal perante o Senhor. E o Senhor os entregou aos moabitas, se eu não me engano, por 8 anos. E vou indo de cativeiro em cativeiro. São uma sequência de cativeiros. O último deles são os filisteus. Os filisteus escravizam Israel durante 40 anos. Ou seja, irmãos, aqui há um princípio. Nós não podemos nem entender e nem começar a participar de genuína edificação espiritual enquanto os nossos prazeres forem aquilo que demanda e ordena o nosso coração. Todo o tempo em que nós vivemos para nós mesmos não é contado pelo Senhor. São tempos em que Ele tem que nos deixar, por uma pedagogia divina, ser escravo daqueles prazeres que nós achamos que são proveitosos, para nós entendermos que nós estamos cavando cisternas rotas. Os cativeiros que Israel enfrentou vinham do culto que ele dava aos deuses desses povos. Então, como eles cultuavam os deuses dos filisteus, Deus permitia que o povo filisteu os afligisse, para que eles vissem que se esses deuses dos filisteus realmente fossem bons, o povo que serve esse Deus não estaria afligindo a alma dos israelitas. Aqui é um princípio espiritual. Nós sempre vamos nos tornar cativos daquilo que amamos. E o jeito do Senhor provar para nós que as escolhas que nós estamos fazendo errado, na verdade só estão nos ferindo e nos machucando, irmãos, é deixar que nós nos lambuzemos com os nossos próprios ídolos. Sabe por quê? Porque o Senhor nos adverte. Ele diz para nós que fora dele não há vida. Ele diz para nós que ele é o manancial das águas vivas. Mas o povo de Israel não acreditava. Eles achavam que havia, sim, alguma outra coisa fora de Deus que poderia satisfazer o coração, preencher aquele vazio que só Deus pode preencher com a sua inefável presença. Então, como era a única forma que o Senhor tinha de provar para eles que aquelas coisas só iam causar desgraças nas almas dos israelitas, era permitindo que aquilo que eles amavam escravizasse os seus corações. E não é assim também com a nossa história, irmãos? Quando o Senhor fala, não escolhe tal coisa, não vai por tal caminho. Sabe, o pecado é terrível mesmo. Como o Martin Lloyd-Jones fala, ele diz assim que Hebreus fala do engano do pecado. E o primeiro grande engano do pecado é que ele nos faz pensar que ele não é tão pecaminoso assim. O pecado engana o nosso coração a ponto de nós acharmos, olha só que coisa, irmãos, é uma loucura. Deus é o ser que todos nós concordamos aqui de forma racional, que é infinito em sabedoria e bondade. Agora para pensar, o ser que é infinito em bondade e sabedoria, está dizendo para você, filho, não escolhe esse caminho. Giovanni, não vai por aí. Giovanni, dá um passo atrás. Aí no coração, aquele ídolo, aquela imagem que você levantou para você, do seu próprio ideal de prazer, diz assim, pode ir. Você consegue um jeitinho de ser feliz. Não é tudo isso. Sabe, eu não sei explicar para os irmãos como isso é terrível, porque de forma racional a gente concorda que não tem como ser verdade se é contrário a Deus. Mas na experiência, na hora que a sedução está se levantando, irmãos, nós acreditamos que embora Deus falou o contrário do que eu estou sendo tentado a fazer, aquela imagem ideal do meu próprio prazer, do meu hedonismo descontrolado, conseguirá me dar o que Deus está dizendo que não vai acontecer. E o que acontece? Eu ando por aquele caminho. E o que acontece, irmãos? O que acontece é o que a alma de todos nós aqui já provou em certa medida. Que tudo que você ama se torna o reflexo do seu coração. Porque Deus nos criou de uma tal forma que nós sempre vamos nos moldar aquilo que nós amamos. O livro de Oséias fala assim que
Israel foi após a vergonhosa idolatria e se tornou tão abominável como os ídolos que amaram. Porque nós sempre vamos ser moldados por aquilo que o nosso coração ama. E a hora que nós começamos a ficar vazios, secos, sabe, deformados, por que eu estou assim, Senhor? E não é verdade que muitas vezes o Senhor guarda silêncio, deixando que você mesmo, nessa pergunta, seja também, com essa pergunta, a própria resposta. Porque o único jeito do Senhor provar para nós que não existe um caminho fora dele que pode nos vivificar, que pode nos dar, irmãos, a glória, a alegria, o contentamento, é permitido. Eu já contei para os irmãos, por exemplo, que uma vez minha mãe fez uma canjica de milho, né? E era um doce que eu gostava muito. Hoje eu nem como muito, né? Eu gostava demais. Ela fez a canjica e falou assim, ó, espera esfriar, tá? Porque eu coloquei, além de canjica quente, não sei, mas ela ainda tinha colocado coco, ela tinha colocado amendoim, tudo, né, tudo que tem óleo. Espera esfriar e depois você prova. Mas eu era uma criança que não acreditava na bondade da minha mãe. Ela está implicando, ela quer guardar a etiqueta e quer que eu como depois. Não, mas eu vou comer agora. Tá bom, mas só um prato. Eu comi. Ah, mãe, quero mais. Não, espera, agora espera. Não, quero mais. Vai te fazer mal. Não, o que é isso? Tá gostoso. Comi mais um prato. Agora chega. Não, eu quero mais um. Vai fazer mal. Mas o menino, né, com 10 anos de idade, tá nem aí. Comi mais um prato, irmãos. E eram uns pratos cheios, sabe? Quando era mais ou menos umas 2h30, 3 horas da manhã, onde vai parar o Daniel? No pronto-socorro. Irmãos, o negócio caiu no estômago de um jeito. Deu uma desinteria tão grave que eu fui parar no pronto-socorro tomando soro, fui sair do hospital 5 horas da tarde, tomando soro. E minha mãe falou assim, custava ter me ouvido? Por que você não acredita? Por que você não confia quando eu falo que uma coisa vai te fazer mal? Em Jeremias, Deus chega a falar assim de Israel, espantai-vos, ó céus. Que nação há que tenha deixado o seu Deus? Deuses de barro e pedra que não podem falar nem se mover. Mas espantai-vos, porque enquanto essas nações não deixaram nem os deuses que não podem salvar, o meu povo que me conhece, que viu a minha salvação, que provou de quem eu sou, me deixaram a mim o manancial das águas vivas. E cavaram para si cisternas rotas, que não podem reter as suas águas. Espantai-vos, ficai horrorizados. Porque é uma loucura. Mas, irmãos, essa é a loucura que o pecado faz. E o único jeito de Deus nos curar do nosso pecado de obstinação é permitindo que nós provemos o amargor de tentarmos viver fora dessa comunhão para onde Ele tem nos chamado. E esse tempo é um tempo não contado por Deus. Somente com base naquilo que Deus realmente trabalhou em nós, no tempo que realmente Ele produziu alguma coisa em nós, é que nós podemos começar a edificar alguma coisa para Ele. Todo o tempo que nós vivemos para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio contentamento, para a nossa própria alegria, para aquilo que eu acho que é o melhor para a minha vida, irmãos, são tempos de cativeiro. São tempos onde eu acho que eu estou no controle. Mas se Deus pudesse dar um veredito, Ele falaria para mim o que Ele disse de Israel no tempo de Juízes. Não há rei na tua alma, filho. Por isso você faz o que quer. É o que Ele falava de Juízes, né? Naqueles dias em que não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava melhor aos seus olhos. Esse é o tempo dos cativeiros. Esse é o tempo que não dá para contar. Embora o mundo possa dizer que você viveu, que você agora está ganhando, agora sim, porque agora você, né, quem sabe você tem um melhor emprego, quem sabe agora você está dando mais de você, não é? Para o mundo isso aí é 573 anos. Mas para Deus isso é um tempo que não entra.
Deus só pode, não sei se está sendo claro isso para os irmãos, Deus só pode edificar alguma coisa com base no genuíno tempo que ele trabalhou na nossa vida. Isso significa o quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quantos anos o irmão Samuel tem de convertido? Quantos anos, irmão? Desde 2006. Nós estamos em 2025, quase 20 anos. Mas desses quase 20 anos, quanto tempo desse tempo que ele tem, que foi um tempo que genuinamente Deus fez algo na vida dele? Só com base nesses tempos de genuína edificação na alma do irmão Samuel, é que o Samuel vai participar da edificação na casa de Deus. Os tempos que ele caminhou, desde 2006 para cá, porque antes não tem tempo nenhum contado por Deus. Nós estamos falando do tempo dele, de filho de Deus, para cá. Mas todo esse tempo que ele caminhou, que o Senhor o libertou da escravidão do Egito, mas que ele não viveu para o prazer de Deus, para a glória de Deus, para o objetivo de Deus, são tempos perdidos que não tem nada a somar na casa de Deus. Irmãos, e não é verdade que no nosso interior isso testifica que é assim? A gente não sente que no nosso coração tem havido tempo que nós temos perdido ou perdemos. E quando chega uma hora de dar uma contribuição espiritual, eu reparei isso quando eu estou conversando com alguns irmãos. Tem irmãos que vivem de saudosismo. Você sabe por quê? Eu não estou falando que é proibido ter saudosismo, saudade, lembrar com carinho de coisas passadas, não. Mas tem irmãos que essa realidade de cativeiro da vida dele é tão grande que a hora que você vai conversar com ele, ele fala assim, como era bom aquele tempo, né, irmão? Puxa, aquele tempo quando nós adorávamos. Olha aquela viagem que nós fizemos, o Senhor se derramou tanto naquele tempo. E sabe por que ele faz isso? Porque de forma sincera, essa é a única coisa que ele tem da história dele com Deus, onde tem um tempo em que Deus edificou alguma coisa. E quando ele tenta, tá entendendo, contribuir com a edificação, na comunhão para Deus, fazer algo para os irmãos, ele tem que se voltar sempre ali. Porque no tempo presente ele não tem nada. Muito saudosismo indica pobreza de tempo de qualidade de Deus fazer algo na alma de alguém. Então essa pessoa só vive de passado. É interessante que Paulo, como era alguém tão rico no Senhor, o que ele falava em relação ao passado? Esquecendo-me. E ele não estava esquecendo só do passado incrédulo, não, irmãos. Ele estava falando que até as coisas que ele tinha ganhado não podia impedi-lo de continuar querendo mais, ganhando mais, prosseguindo para o alvo, para a perfeição. Mas quando uma pessoa não tem real substância de Deus na alma, porque vive escrava dos seus próprios deuses, então ela vive de saudosismos. De algum jeito ela tem lampejos na alma dela de períodos em que Deus fez alguma coisa. E é só com isso que ela pode tentar contribuir. Claro, porque também é verdade que só daquele tempo em que Deus realmente fez algo na nossa vida é o tempo sobre o qual ele consegue edificar alguma coisa em nós. Mas não é triste, irmãos, essa condição? Não é triste a gente avançar? Olha, 20 anos, que nem o caso do irmão, quase 20 anos. No meu caso, se eu pegar aqui, que foi desde os meus 12, que eu criei no Senhor de forma oficial, levantei a mão lá, aceitando Jesus, eu estou com 35, quantos anos faz mesmo? 27? Aí, ó. 23, né? Desses 23, desses 23 anos, irmãos, eu reconheço que teve pontos na minha caminhada onde Deus se derramou de forma mais forte, teve marcos muito precisos. Desses 23 anos caminhando com ele, os meus 12 aninhos lá. Antes dos 12 anos ele já tinha me tocado, porque com 7 anos eu já começava a chorar lendo a Bíblia. Então eu tenho... Alguns irmãos falam, quando você aceitou Jesus com 12 anos, mas eu acho que Jesus já tinha me aceitado com 7. Porque com 7 foi as minhas experiências de pegar a Bíblia e ir para debaixo de uma árvore e começar a chorar à medida que eu estava lendo a Escritura. Esse ponto nunca sai. Aquilo que aconteceu aos 12, depois, né, lá na minha adolescência, na época que eu conheci o Paulinho, quando a gente ia evangelizar junto, pregar junto, orar junto, né? Ontem eu estava falando para o Igor também, antes de ontem, quando a gente estava vindo, escutando umas canções do irmão Marcos Almeida, eu falava, puxa, Igão,
Essa letra aqui me faz lembrar 2017, hein? Então tem pontos que a gente lembra com muito prazer. E é maravilhoso, irmãos, porque é com base nessas coisas que Deus realmente fez que a gente contribui. Mas não podemos viver do que aconteceu só lá. Agora o tempo tem que estar sendo contado. Agora também Deus quer que tenha algo a contribuir na edificação da sua casa, irmãos. Senão, para que está sendo a nossa vida? Eu não ia nem gastar tempo falando muito disso aqui. Eu estou me sentindo impelido pelo Senhor a falar, irmãos. O ano é importante. Só no tempo que Deus realmente fez algo na sua vida é que a genuína cooperação na edificação. Nós temos que estar preocupados se há substância espiritual na nossa vida. Não podemos viver de saudosismo, de cronologia, de recorde de conferências. Né? Havia um grupo de irmãos com quem eu me reuni no passado também, que era isso. Os irmãos ficavam lembrando das conferências, colecionando crachá. Puxa, essa aqui foi do ano tal, hein? Aquela lá. Mas você percebia, até na fala deles, alguns deles no caso, que eles lembravam com alegria do crachá, mas não tinha nada do que foi falado nem na conferência. Então aquilo era um momento social. Alguns têm um status, um orgulho, porque olha quanto tempo eu já tenho de convertido. Mas você olha na vida dele, não tem marca nenhuma. Não tem substância nenhuma de Deus dispensada. O que ele conhece do Senhor nesse tempo? O que ele tem do Senhor, irmãos, para dar de verdade? Agora tem irmãos que você senta com ele, assim, para conversar, jorra. É um poço que você nunca chega no fim. E ele consegue lembrar de coisas passadas, mas ele tem coisa fresca também agora. Somente o tempo de genuína vida com Deus conta na edificação. Deus não está preocupado com a cronologia do mundo e nem com a cronologia humana, como nós contamos. Ele está preocupado com aquilo que ele fez nesse tempo. É com base nisso que surge a edificação. É nesse tempo, os irmãos estão entendendo? São dos tempos onde nós vivemos para ele que ele retira algo para edificar na sua casa. Ah, irmãos, que a gente possa ser rico nisso. E daqui, por exemplo, eu não sei quanto tempo faz que a gente, agora aqui de cabeça, eu não lembro qual foi o ano que a gente veio a primeira vez aqui com os irmãos? 2021, né? Que tempos, né? Todas as vezes, quantas comunhões gostosas, né, irmão? Quanto tempo proveitoso, né? A primeira vez lá na faculdade, né? Depois, a gente voltou uma segunda vez, né? Tivemos ali aquela comunhão sobre Tessalonicenses, né? Falando do princípio do amor entre os irmãos, né? Da obra de fé, labor de amor, perseverança da esperança, uma igreja normal. Depois falamos sobre as glórias do milênio que nos espera. São tempos bons. Depois teve aquela oportunidade de alguns irmãos daqui em Papenápolis. Tudo isso, irmãos, são tempos gloriosos, são tempos que a gente sente o Senhor se derramando. E esses tempos estão sendo contados. Mas daqueles tempos onde não ocorre dispensar de Deus, irmãos, nós não podemos fazer nada na casa de Deus com esse tempo. São tempos perdidos. São tempos que o gafanhoto comeu. Existe um jeito de você recuperar o tempo que o gafanhoto comeu. Existe. Graças a Deus existe. Aleluia. O Senhor mesmo prometeu restituir o tempo que o gafanhoto comeu. E tem um princípio. Eu vou só falar rapidinho aqui para os irmãos. O princípio, sabe qual é, irmão? Eu estava vendo o irmão Deus pregar sobre isso e falei, mas que coisa, rapaz, olha que coisa impressionante. Porque assim, você lembra que o gafanhoto come seu tempo, então. Mas aí Deus mandou que o povo de Israel tivesse lá um princípio da lei do nazireado. O princípio do nazireado. O que é o princípio do nazireado? Então, Deus queria que todo o seu povo vivesse para ele e o servisse como sacerdote. O povo fracassou, Deus levantou a tribo de Levi. Mas Deus também sabia que Levi também ia fracassar. Então, o que Deus fez para que uma porta de misericórdia fosse aberta, para que agora de qualquer tribo, qualquer um pudesse servi-lo de novo e recuperar o tempo, irmãos, perdido que viveram para si? Deus levantou o voto do Nazireu.
No voto do nazireu, então, tem 3 coisas que são feitas. Você não pode provar de fruto da videira, você se consagra para viver para Deus, e nesse período você não bebe de nada da videira, você não toca em nenhum morto, e você não rapa o cabelo. Então você, o nazireado do seu Deus está sobre você. E aí você vive para Deus, para a vontade de Deus. Agora olha que interessante. O que significa não beber do fruto da videira? O que é o fruto da videira, irmãos? É o vinho. Né? É a uva que produz o vinho. Não beber do fruto da videira é não beber do vinho que vem da uva. O que é o vinho na Escritura? O Salmo 104 fala que Deus deu o vinho que alegra o coração do homem. Então o vinho significa as alegrias lícitas que Deus te dá. Você pode usufruir. É direito seu aquela alegria. Não é uma alegria pecaminosa. Não estamos falando aqui de alegria pecaminosa. Do prazer do pecado. Não, estou falando de alegrias lícitas. As alegrias lícitas. Mas porque você ama tanto o Senhor. Porque o amor dele tem tocado o seu coração, tem constrangido o seu coração. Você diz para Deus, Senhor, eu me abstenho de provar dessa alegria que eu tenho direito, que o Senhor me deu. E eu consagro ao Senhor. Sabe? Você diz para o Senhor, não há alegria maior do que a tua vontade para mim. Então você está se abstendo do vinho. Depois também tem o cabelo que cresce. É interessante porque o varão não podia cortar o cabelo. Agora a Bíblia fala que o varão de cabelo comprido é algo vergonhoso. É glória para a mulher, vergonha para o homem. Se você não está cortando o cabelo, se o homem não estava cortando o cabelo, significa que ele está participando de uma vergonha. Isso significa que ele está disposto a suportar vergonha por causa da vontade de Deus. Ele está disposto a ser humilhado, mal compreendido, vituperado, para que o Senhor seja satisfeito. Então, não buscar nenhuma glória própria, não buscar nenhum prazer fora de Deus, e por último, não tocar em nenhum morto. O que são essas coisas mortas? A morte, ela é mais contaminante e horrível que o pecado. O pecado, quando alguém pecava, ele ia lá, oferecia um sacrifício e era perdoado. Quando alguém tocava em alguma coisa morta, ele ficava imundo até a tarde. A morte, irmãos, diz respeito a tudo que impede você de estar vivo no Senhor. E aí cada um tem na sua experiência o que é essa coisa morta. Se você tocasse no morto, você tinha que rapar o cabelo e começar tudo de novo. É muito interessante que Sansão foi um nazireu não exemplar, porque tudo que não podia fazer no nazireado, ele sempre estava na iminência de fazer. Não podia tocar em morto. Ele mata um leão, aí ele vê um mel, ele não toca no leão morto. Mas ele pega o mel que está da boca do leão morto, irmãos. Por um tris, o nazireado dele não vai embora. Não precisava de Dalila ter cortado a trança. Se a mão dele tivesse tocado naquele leão morto, enquanto as abelhas estavam fazendo mel, ele também teria perdido a força. O Senhor teria se retirado dele. Mas você vê em Sansão alguém cheio do poder de Deus, mas sem o entendimento do porquê Deus deu a ele aquele poder. Ele era um nazireu que não tinha um coração consagrado. Então ele está sempre naquela iminência de quebrar o voto. Por fim, vem Dalila e corta a trança dos cabelos dele. E como o irmão Penton fala, a mesma navalha que cortou o cabelo, com ele dormindo nos braços de Dalila, podia ter cortado o pescoço. Ele dorme nos braços de uma mulher e corta as tranças, mas poderia ter utilizado a mesma navalha para cortar o pescoço. Então veja, irmão, Sansão era um nazireu, mas estava sempre na iminência de perder o significado do seu nazireado. Mas nós temos outros nazireus na Bíblia, Samuel e João Batista. E você lembra que, agora no caso de João Batista, Deus envia ele foi feito nazireu, não bebeu bebida forte, deixou o cabelo crescer também como um nazireu consagrado. E qual era o alimento de João Batista? Ele comia mel e gafanhoto. Olha que interessante. O nazireu
comer o gafanhoto. O gafanhoto come seu tempo. Mas se você for um nazireu, você vai comer o gafanhoto. Entendeu? Qual é o jeito de você recuperar o tempo que o gafanhoto comeu? Comendo o gafanhoto que comeu o tempo. Mas como que você come gafanhoto? Sendo nazireu, irmãos. Você pode ter perdido muito tempo na sua vida, mas agora é o tempo de renovar a consagração. Quando o Senhor toca o seu coração e você resolve se consagrar ao Senhor, a vida consagrada que diz, Senhor, o Senhor tem atraído tanto o meu coração, que até os prazeres que me são permitidos, a tua doçura é mais doce que eles. Eu abro mão, Senhor. Irmãos, não pense que Deus rejeita uma coisa dessa. Deus se delicia numa vida assim. Quando você está servindo o Senhor sem segundas intenções, sem buscar glória nenhuma, seu único objetivo é que Ele apareça. Irmãos, Deus se alimenta. Deus fica satisfeito com essa oferta. Quando você se guarda de qualquer coisa que pode matar espiritualmente o fervor da vida espiritual em você. Deus se agrada, irmãos. Deus se agrada. Existem coisas muito finas que pertencem à esfera da consagração. A gente ainda vai falar disso quando a gente chegar na medida do pórtico da casa. Existem coisas muito finas. Não são coisas que Deus exige de qualquer irmão, mas daquele que quer se consagrar, há uma medida muito fina. Mas também, irmãos, você pode ter certeza, todos os anos consumidos serão restituídos. Nós temos a chave aqui. Se você é um nazireu, o gafanhoto pode ter comido seu tempo. Mas você vai comer esse gafanhoto. E quando você comer o gafanhoto que comeu o seu tempo volta para você. Como diz o irmão Deus, porque o gafanhoto comeu o seu tempo, mas agora você está comendo ele. O gafanhoto comeu o seu tempo, está na barriga do gafanhoto, mas agora o gafanhoto está na sua barriga. E o tempo que você perdeu está restituído. A esperança para nós, irmãos. Eu me alegro porque esse é o caminho do Senhor para sempre restaurar aquilo que foi perdido. E que a nossa vida possa ter tempo de substância, de qualidade, que Deus possa usar na edificação da sua casa. Para que a gente não viva de, sei lá, de museu espiritual. Nós não sejamos um museu espiritual. Está colecionando histórias do passado. Ai, que tempo bom. Ai, você lembra quando nós éramos meninos, que a gente chorava, né? Nós íamos juntos lá e ajoelhávamos. Nossa, o Senhor se derramava tanto. E é sempre assim, foi no passado, né? O Senhor se derramava. Ai, a gente chorava. Não chora mais. Ai, eu tinha um caderno que eu anotava as minhas orações. Não anota mais nada, porque também não ora mais. Que nós possamos restituir, irmãos. Ter restituído o tempo que foi comido. Amém? Então, o ano 480 é importante, porque é o ano, ele tem nessa representação aqui, né, a verdade de que só o tempo em qualidade com Deus é a base para Deus edificar algo conosco na sua casa. Não adianta fingir, não adianta mascarar a coisa, não adianta, sabe aquela coisa que a gente chega nas reuniões, irmão, tá bem, irmão? Não, tá tudo bem, irmão, mas a gente sabe que não tá bem. Faz muito tempo já que você não sabe o que é chorar diante do Senhor, o que é orar, o que é tocá-lo, ser tocado por Ele. Mas está tudo bem. Mas não está bem. Sabe, que nós possamos ter realidade mesmo. E assim, com base nisso, começa a ocorrer uma edificação verdadeira. Né? Outra coisa, irmãos, também o significado do número. Não só o tempo tem que ser o tempo que foi contado por Deus como base para a edificação, mas o ano 480. Porque na gematria bíblica, os números têm significados. O que significa o número 480? Como que é formado 480? 60 vezes 8. É isso, né? Não deixa eu errar, não. Acho que é isso aí. 60 vezes 8. Mas o 60 é formado como? 10 vezes 6. Ou 6 vezes 10.
Vamos lá, vamos perguntar para os irmãos aqui, os que estudam bastante a Bíblia aí, tipologia, numerologia bíblica. O que é o número 6 na Bíblia, irmãos? Oi? É o número do homem. Por quê? Que dia que o homem foi criado? O sexto dia. O final do sexto dia. Né? E, veja, o número do anticristo é 666. Onde só tem o homem. O homem está no centro. É o antropocentrismo no nível mais elevado. 666. Então, o 6 é o número do que é humano. E o 10? O 10 fala de plenitude humana. Não só o que é humano, mas o que é plenitude humana. Por exemplo, os mandamentos que o homem tem que cumprir, a medida de Deus para o homem obedecer, são quantos? 10. Né? As nações que você vê lá no texto de Apocalipse, os 10 chifres, que fala do poderio das nações, são 10. 10 reis. Os dedos na estátua de Daniel são 10. Também equivale aos 10 chifres. Então, tudo que fala da plenitude humana, daquilo que é com a humanidade de uma forma completa, completamente representado, é o 10. Por isso também, no tabernáculo, quando está se falando do Senhor Jesus representando tudo que é realmente humano em plenitude, no tabernáculo você tem quantas camadas de cobertura? Quantos tipos de camadas de cobertura? No tabernáculo de Moisés. Que é uma tenda, né? Então, eles levantavam aquelas tábuas de acácia, com um côvado e meio de comprimento, e aí tinha que se colocar algumas camadas de cobertura. Oi? As mantas. A primeira qualidade de camada era qual? Vamos ler isso aí na Bíblia, irmãos? Vamos ler? Êxodo 26. Isso é lindo, isso é lindo. Êxodo 26, do versículo 1 até o 14. As cortinas e as coberturas da casa. Farás para o tabernáculo. Lembre-se que o tabernáculo é um dos assuntos do mistério da casa de Deus. Por um lado, fala de Deus habitando em nós por meio de Cristo no Espírito. Por outro lado, nós habitando em Deus por meio de Cristo no Espírito. Então, por um lado, o tabernáculo é uma figura de Cristo. Todo tabernáculo é uma figura de Cristo. Por outro lado, o tabernáculo é uma figura da igreja, como o aumento de Cristo. E como aquilo que está unido a Cristo. Então vai ter coisas, é como eu estava falando hoje, quando a gente começa a falar da casa de Deus, irmãos, tem aspectos em que está falando de nós em Cristo. Por outro lado, tem aspectos que está falando de Cristo em nós. Aqui na questão das cortinas, nós vamos ver que essas cortinas e essas camadas de cobertura representam a cobertura de Cristo sobre o seu povo. Cristo é todas as camadas de cobertura da casa de Deus. Porque a casa, se não está coberta, está desprotegida. Então há uma cobertura maravilhosa que nos preserva como casa de Deus. Cristo é essa cobertura. Nós não temos cobertura espiritual fora dessa cobertura. Ah, irmão, qual que é a sua cobertura espiritual? Está vinculada a quem? Quem que é a sua cobertura ministerial, Fábio? Cobertura espiritual, ministerial, pessoal. É o próprio Senhor Jesus, irmãos. Ele são todas essas camadas, mas aqui a gente vai ver que tem 4 tipos de camadas e a primeira camada são 10 cortinas de linho. Isso é muito lindo, porque está falando da provisão do Senhor como proteção para o seu povo, para nos manter como casa diante dele. Então aqui fala assim, ó,
Farás para o tabernáculo 10 cortinas de linho retorcido, e azul, púrpura e carmesim retorcido. Olha que coisa linda. Então, sabe, quando você entrava do tabernáculo, os irmãos me perdoam ficar, mas vou ter que ficar de pé de novo. Você entrava no tabernáculo, tinha um véu, um reposteiro. Você entrava na porta do átrio, né, tinha aquelas cortinas de linho branco, e aí tinha um reposteiro, uma porta de entrada. Você entrava e você tinha de cara, de imediato, o altar. Depois do altar vinha a bacia de bronze, a pia de bronze. E aí, a hora que você passava pela bacia, tinha um véu agora onde vai começar propriamente o próprio tabernáculo. Porque aquilo ali era o átrio. O tabernáculo, então, quando você vai entrar, tinha 5 colunas. 5 colunas de madeira de acácia sobre bases de bronze. Eram 4 entradas e 5 colunas sobre bases de bronze. Ali, naquela entrada, tinha o primeiro véu. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus do segundo véu, onde o sacerdote entrava. Esse primeiro véu era feito de linho, púrpura, estofa azul e querubins bordados. Então você entrava por ele, certo? Então vamos imaginar, irmãos, que a gente está vendo o tabernáculo de frente. Você vai ver esses véus na hora que você for esse véu, na hora que você for tentar entrar. Mas quando você entrava e olhava para cima, sabe o que você via em cima? Você via o mesmo desenho do véu que você viu na porta. Porque esse véu aqui, essas 10 cortinas de linho, elas eram linho branco retorcido com as mesmas cores daquele véu que você entrou, do átrio para o santo lugar. Que coisa linda. E sabe por que é bonito? Porque imagine, irmãos, nós estamos falando de uma casa que era tábuas de acácia revestida de ouro. Então você via aquela coisa preciosa, aquelas colunas de acácia revestidas de ouro, com aquele véu, irmãos, de estofo, de linho retorcido e estofo azul. O linho retorcido fala do quê? Não sei se você sabe, mas o linho é o tecido mais antigo usado como roupa no mundo. É o tecido mais antigo, porque também é o mais simples de produzir. Ele nasce de um junco que vai crescendo nas águas, no meio daquilo que é pobre e indigente. Esse linho, que é aquele junco, aquele renovo que cresce no meio da indigência, da pobreza, representa o Senhor Jesus na sua humanidade, que se uniu à indigência e à pobreza da nossa raça e foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Nós olhávamos para ele e nenhuma beleza havia. Mas dele sai um tecido forte e resistente para nos vestir. Aleluia, irmãos! A humanidade do Senhor Jesus é uma humanidade simples. Você olhava para aquele camponês batido do dia e do sol. Camponês, carpinteiro, e carpinteiro que não só trabalhava com madeira, não. O carpinteiro da Bíblia é o pedreiro. É o mestre de obra geral, é aquele que carrega peso, de costa e ombro largo. É o filho de Maria. Pobre de Nazaré, mas oh, bela pobreza. Homem de dores como nós, mas que na sua humanidade é branco, forte. E essa humanidade, irmãos, veste a nossa pobreza. Jesus é o linho fino retorcido, na justiça perfeita da sua humanidade, que se fez pobre para nos enriquecer. Linho retorcido. Isso é lindo, lindo, branco. Só que aí, olha que interessante, no meio do linho torcido branco, você tinha a cor azul. Sabe por quê? Aqui tem uma linguagem espiritual que eu creio que o Senhor nos faz compreender. As pessoas olhavam para Jesus, por um lado, viam que ele era um carpinteiro. Pobre, humilde de Nazaré. Mas no meio daquela pobreza havia uma cor celestial. Havia alguma coisa do céu naquele homem. É ou não é verdade, irmãos? E é muito interessante, porque por mais humilde que eu e você seja, por mais que nós sejamos meros homens como
agora também, né? Lean. À medida que ele vai se formando em nós, as pessoas vão se dando conta de que existe alguma coisa em nós que não é dessa terra. Isso era verdade com relação ao Senhor Jesus e é verdade com relação à igreja, que ele está fazendo, que ele está costurando, que ele está trabalhando para se tornar tal qual ele foi. Então, por um lado, é uma humanidade simples, humilde, como o linho que cresce em meio àquilo que é indigente. Mas, por outro lado, no meio dessa pobreza havia um elemento do céu, que tornava belo isso a ponto, irmãos, de as pessoas não conseguirem tocar em Jesus, mesmo nas coisas mais humildes que ele fazia, sem tocar uma celestialidade. O Chesterton tem uma frase que diz assim: um homem viveu há 2000 anos na Palestina. E desde que aquele pobre Galileu andou ali, eu não consigo olhar para um lírio. Eu não consigo olhar para um trigo. Eu não consigo olhar para pardais. Não consigo olhar para a canga de um boi, né, que é o jugo, né, e não me lembrar dele. Porque por trás de todos esses elementos humanos, tudo que ele tocou se tornou celestial. Não é verdade, irmãos? Existe esse elemento celestial naquilo que de humano há no Senhor Jesus. O linho retorcido com estofa azul. Porque na vida humana há a vida celestial junto. E aí fala o que mais? Púrpura. Porque por mais que ele fosse o Nazareno, havia uma realeza que se mostrava em tudo que ele fazia. Ele era o verdadeiro rei o tempo todo. A púrpura fala da cor que os reis usam. E aí, o que mais? Carmesim, que fala da vida sacrificial. Que belo, irmãos. Que na vida do Senhor Jesus sempre houve o elemento de abnegação e de entrega e sacrifício. Falo-eis com querubins, obra hábil de hábil desenhista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a sua largura de 4 côvados. Mas quantas cortinas que eram? 10. Porque está falando de Cristo como o homem ideal, representando tudo que é plenamente humano, ou tudo que Deus plenamente havia designado para o homem. O homem de Deus, o homem que Deus almeja, é um homem que tem a vida celestial, que rege a autoridade do céu e que sacrifica-se. Que abre mão de si mesmo. Esse é o homem de Deus. Isso é o que é humano, genuinamente, em plenitude. Então, 10 cortinas de linho. Só que olha que interessante, acima das 10 cortinas de linho, então você olhava para cima, você via aquela mesma imagem do véu que estava na porta. Havia 11 cortinas de pelo de cabra. O que significa cabra na Bíblia? Para a gente ajudar a gente a entender isso, lembra, irmãos, que a oferta pelo pecado era feita com o bode. Lembra também que no dia da expiação eram mortos 2 bodes e um deles o sacerdote impunha as mãos, confessava todo o pecado e mandava para Azazel. Lembra que na parábola dos cabritos e das ovelhas, os cabritos, que é o bode mais novo, macho, para onde que eles são mandados? O Senhor diz o que para eles? Abençoados ou malditos? Malditos. O bode representa a vida amaldiçoada de Satanás. Agora, aqui a cabra é interessante, sabe por quê? Porque a cabra é a fêmea do cabrito, do bode. E diz respeito à vida pecaminosa em operação, ao pecado interior, porque o feminino na Bíblia diz respeito ao que é para dentro, enquanto o macho é para fora. A mulher é subjetiva, o homem é objetivo. Então não reclame das irmãs por elas
pensarem com sentimentos. Foi Deus que criou elas assim. Porque na vida feminina, Deus está representando o que é subjetivo. Na vida masculina, o que é objetivo. A vida masculina fala da verdade. A vida feminina fala da experiência com a verdade. Daquilo que é sensível, que é para dentro. Então, se aqui está falando de cabra e não de cabrito, não está falando só da posição de pecado, mas da vida pecaminosa, da natureza do pecado. Agora que interessante, porque se essas cortinas de linho representam o Senhor Jesus, irmãos, por que tem pele de cabra colocada em cima? Você vai entender a beleza disso aqui. Porque embora em si mesmo o Senhor Jesus é o santo de Deus, o homem santo, que nunca conheceu o pecado. O que está escrito em 2 Coríntios 5, 21? Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. Embora em si mesmo ele é puro, nada há de mal nele, mas ele tomou sobre si o nosso pecado. Na cruz ele foi feito pecado. E a nossa natureza pecaminosa foi julgado na pessoa do Senhor Jesus. Então, a pele de cabra está sob as 10 cortinas de linho. Porque Cristo, embora ele seja o santo de Deus, ele foi feito pecado por nós para nos dar expiação. Aleluia, irmãos. Ele carregou a nossa maldição sobre ele. Por causa disso, nós estamos agora reconciliados com Deus. Aí, por causa disso, em cima das peles de cabra, né? O que diz aí, ó? Versículo 7 fala, ó, também farás cortinas de pelo de cabra, a modo de tendas sobre o tabernáculo, 11 cortinas farás. E o número 11 também, né? Porque o que é humano, plenamente humano perfeito, é 10. Agora o 11 está ligado à cabra. Por quê? Porque se o 10 é a plenitude humana, o 12 é a plenitude divina, o 11 não é nem divino nem humano. O que não é nem de Deus nem do homem é do quê? É do diabo. Então o 11 na Bíblia é o número do diabo. Por isso as peles de cabra são 11. Mas por que as peles de cabra estão sob as cortinas de linho? Porque Jesus carregou a nossa maldição. E nós ganhamos expiação por isso. E baseado na expiação, na obra expiatória do Senhor Jesus, aí vem a próxima camada, que é a pele de carneiro tingida de vermelho. Porque com base no pagamento que ele fez pelo nosso pecado, nós fomos redimidos. Nós ganhamos redenção, fomos libertos da nossa condenação. É a pele de carneiro. E por cima da pele de carneiro tem uma pele de foca, cobrindo tudo. A pele de foca, de texugo que fala aqui, é aquela pele dura, feia, engrunhada. Você olhar o tabernáculo assim, parecia um ratão. Mas que coisa linda, né? Porque por fora é feio. O mundo não consegue ver a beleza, mas quando você entra dentro. Então as coisas de Deus é assim, para você ver a beleza, você tem que estar do lado de dentro. Assim é a igreja do mundo. As pessoas do mundo estão olhando, talvez veja a gente aqui nesse salão, vai ver o que esse povo está fazendo nessa manhã. Sábado, podia estar aproveitando a vida de outros, mas que coisa horrível. Esse bando de gente sentar nessa mesa com esse livro aberto, que coisa chata. Né? Isso olhando de fora, irmãos, parece a coisa mais desastrosa que o mundo pode jogar. Nós estamos fazendo uma pele de ratão embrunhada. Mas, irmão, uma vez que essa pessoa nasce de Deus, ela vai ver as coisas do lado de dentro. Então, embora por fora pareça algo muito feio, por dentro, algo que é mais precioso. E não só isso, essa pele de foca representa o poder preservador da obra de Cristo. Sabe por quê? Porque a pele de foca, ela aguenta as tempestades do deserto. Então, veja só, olha que coisa linda. Porque o Senhor Jesus é o homem perfeito, ele pôde carregar nossa culpa. A pele de cabra. Porque ele carregou nossa culpa, nós ganhamos redenção. A pele de cordeiro. E porque nós ganhamos redenção, nada poderá nos separar da sua mão protetora, do seu poder que nos protege diante de Deus. Por causa dessa redenção tão poderosa, tão eficaz, baseada na sua pessoa perfeita, que nos deu expiação e nos deu redenção, Paulo pode dizer, eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há um poder protetor que nos guarda para sempre, irmãos. Mas essa camada tem que vir por último. Ela tem que ser baseada em algo. Por que Deus pode nos proteger com tanto poder? Porque a obra que Ele fez foi poderosa. Então, a pele de foca, ela fala desse poder de Deus de nos proteger para Ele. Que rico isso, irmãos. Que precioso que o Senhor nos queira assim, tenha feito essa obra por nós. Agora aqui, você tem então 10 cortinas de linho. O 10 fala daquilo que é perfeitamente humano ou plenamente humano. O 6 fala do homem, mas o 10 fala do que é humano em plenitude. E o 8? Que é 480, né? Então é 10 por 6 por 8. O 8? O 8 fala da ressurreição. É interessante porque na gematria você pega as letras que formam o nome do anticristo. Se você quer saber quem é o anticristo, tem vários vídeos lá no canal. Nós já descobrimos o nome dele. Não é o Elon Musk. Não é o Trump também, viu? O número dele, 666, é o número de um homem, porque é o nome de um homem. Né? Se você pegar o nome que gera a palavra, o nome do anticristo que é definido pela Bíblia, no código da gematria do seu nome, é 666. Sabe qual é o número que se forma quando você escreve o nome Jesus, somando a gematria das letras do nome Jesus em grego? 888. O número 8 fala da ressurreição, porque você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, e o primeiro dia, que é o dia da ressurreição, que é o 8º. Por isso os irmãos vão ver que na festa dos tabernáculos, ela é celebrada, irmãos, durante 7 dias. Eles têm que acampar em barracas. No primeiro dia que vai começar a festa, há uma convocação solene. Aí durante 7 dias que fala do significado dispensacional completo, porque o 7 é a dispensação completa, o 7 fala da perfeição, daquilo que é pleno dispensacionalmente. Isso fala do milênio, porque a festa do Sucote das cabanas é uma figura do milênio. Então há uma santa convocação para começar a festa. Toca a trombeta, o povo se reúne para celebrar durante 7 dias. O que é isso? É porque quando tocar a 7ª trombeta, nós vamos ser reunidos para celebrar o milênio inteiro. Que maravilha! Depois que acabam os 7 dias de festa das cabanas, há um outro toque de trombetas e uma reunião plena do povo de Deus. E aí eles têm que desmontar as barracas e vem o 8º dia. Por que desmonta as barracas? Porque agora acabou a peregrinação. O 8 é o número não só da ressurreição, mas do estado eterno. Acabou a peregrinação. Até o milênio é um trabalho de peregrinação de Deus. Ele não é um trabalho concluído. Por isso que quando Satanás sai do poço do abismo, Apocalipse 20 diz que ele cercou a cidade amada e o arraial, as cabanas dos santos. Porque ali também era uma peregrinação. Mas quando acabar o milênio, que é o 7º, aí vem o 8º. Aí vem a eternidade. Por isso que na figura, na festa dos tabernáculos, quando terminava o 7º dia de festa, eles tinham que desmontar as barracas, porque agora eles vão para casa. Não vai ter mais peregrinação. Então o 8 fala da ressurreição. E a ressurreição é o último estágio, irmãos. Por isso que Jesus é chamado de último Adão. Porque não vai ter um outro homem depois do homem que Jesus se tornou ao ressuscitar. Jesus não ele é chamado de segundo homem e último Adão. Porque não vai ter um outro tipo de homem além desse homem ressuscitado. Então o 8 fala da ressurreição. Então vamos lá, agora vamos fazer aqui a interpretação disso. 6 por 10 por 8. O que é humano, de forma plena,
em ressurreição. O que é humano, de forma plena, em ressurreição. Ou seja, não é na base só do que é humano que a igreja é edificada. Não é você trazendo suas opiniões. O que você acha, irmão? Nem o Fábio estava contando para nós, né? Como é que funciona aí no sistema? Como é que nós vamos fazer a obra de Deus, né? A obra de Deus, assim, que é a obra de Deus, né? Então tem que ter sucesso. Como é que nós vamos fazer, irmão? Vamos começar pintando as paredes de preto, né? Pinta a parede de preto, né? Tem até o figurino, né? Tem aqueles que se especializam, porque agora para poder pregar você tem que ter um porte. Né? Então, nada de pastor gordinho, que nem da, né? Nos grupos aí da Assembleia de Deus do passado. Não, isso pode, não, tem que ser, né? Cabelinho bem cortadinho. Se possível, irmãos, eu não entendo de nada disso. Então fica difícil até falar, mas como é que é o óculos preto lá, Fábio? Tem que pôr um óculos aqui, né? Anda bem como um empresário, parecendo o Tony Stark lá do. Tem que ter um porte, irmão. Não é de qualquer jeito. Né? E ainda vem com a justificativa, porque Deus quer o melhor, né? Você acha que você é o melhor para Deus? Você acha mesmo que Deus está ganhando com você? Em quem você é? Puxa, que vantagem, você viu? Fulano se converteu. Ixi, agora Deus vai ganhar, hein? Rapaz, você viu, rapaz? O fulano se converteu. Que soma que ele vai ser para o reino de Deus, hein? Sabe para que eu e você serve? Para morrer. Nós só servimos para o inferno, irmãos. Nós só servimos para ser posto no altar e queimar até desaparecer. Só tem um que pode edificar a casa de Deus: o homem em ressurreição, do qual o Senhor Jesus é as primícias. Nada que não estiver em ressurreição não serve. É engraçado como por aí a gente falava muito sobre, lá no grupo que a gente reuniu no passado, sobre essa necessidade de, né, passar pela morte, tudo que é natural. Só que sempre que um irmão advogado se convertia, sempre você ganhava assim uma pessoa de um nível social mais alto, agora sim tem um presbítero, hein? Ó, esse aí serve, hein? Ó que potencial, como que Deus vai usar esse homem? Você acha mesmo que uma pessoa pode ser presbítero que é advogado? O desembargador, irmão, olha só, rapaz do céu. Lá, nesse grupo aí, que a gente estava no passado, eu lembro que tinha alguns irmãos que eram, por exemplo, construtores assim, no nível do Paulinho, pedreiro, construtor mesmo. Pedreiro. 15 anos congregando, fiel, tudo, mas é só um irmão entre os irmãos. Aí, de repente, irmão, esse grupo de irmãos lá, um desembargador se converteu, foi no meio deles. Em uma semana ele virou presbítero. Em uma semana ele era presbítero e cooperador da obra toda. Por quê? O que no padrão do mundo você pensa? Que homenzão, hein? Rapaz, esse 6x10 aí, só esqueceram. Isso é uns 6x10 e tanto. E é mesmo, uns 6x10. Só faltou 8. Só faltou 8, irmão. Só faltou ele morrer para tudo isso. E aprender a depender do Espírito Santo para tudo. Porque na igreja, não é porque um irmão, ele é juiz lá fora, mas aqui entre nós ele é só um irmão. É apenas isso. E só o que o Espírito Santo põe no coração de alguém é que serve para a casa de Deus. Status, posição, cultura, não serve, irmãos. Na verdade, só atrapalha. Só atrapalha. É por isso que o cristianismo está essa bagunça que está hoje. Tem um monte de 6x10. Você encontrar um irmão assim, bem cheio de si, na sua prepotência, você é um 6x10. Na gíria do crime tem um 171. Eu demorei para entender o que era um 171. Nem sei se entendi direito. Quando você vê uma pessoa assim, que não passou pelo tratamento da cruz, e está dando palpite em tudo, você pode falar, você é um 6x10, cara. 6x10. Mas faltou o 8. Faltou morrer e entrar em ressurreição.
O que é entrar em ressurreição? O que significa estar numa qualidade de ressurreição? Significa que você tem aqueles dons humanos. Porque Deus quer usar o homem, mas Ele quer usar o homem, irmãos, com esses dons, com essas capacidades, quebrantado, na dependência do Espírito Santo. Se o Espírito Santo falar para essa pessoa, sabe aquilo que você aprendeu? Sabe aquele dom que você tinha? Então, agora que você colocou debaixo do meu controle, eu vou usar do meu jeito. Não é que Ele não vai usar nada que é seu. Ele não vai usar nada que é seu na sua própria força. Porque Deus quer usar o que é humano. Por exemplo, você já reparou que Lucas era médico, Lucas era grego. E os gregos, irmãos, culturalmente eles têm uma preocupação com o indivíduo, com a individualidade do ser humano. Diferente, por exemplo, dos povos orientais, que são dados mais ao coletivismo. Por exemplo, os chineses, eles têm uma mentalidade do coletivo. Então, para eles é fácil aderir, por exemplo, aos princípios do comunismo, porque para eles o que importa é o partido. O indivíduo em si é só uma coisa para ser contado entre o todo. Mas os gregos não é assim. A Grécia legou muito mais ganho para a nossa cultura, porque ela tem essa preocupação com o indivíduo, com a individualidade e com o que a pessoa é na sua individuação. E por causa disso, Lucas, que era um grego e médico ainda por cima, ele consegue se preocupar com as questões da necessidade do homem. E ele consegue trazer aspectos dentro do Evangelho que, por exemplo, Mateus, como um judeu oriental, não conseguia. Quando você lê o jeito que Jesus fala o Sermão do Monte em Mateus e o jeito que ele fala em Lucas, você percebe isso. Por exemplo, em Mateus, Jesus fala como? Eu acredito, como diz o irmão Gito, que Jesus falou as duas coisas. Mas Lucas captou aquilo que era do âmbito grego. Porque Deus não impede Lucas de ser grego. Deus quer usar aquilo que ele deu na humanidade de Lucas, mas na dependência do Espírito Santo. Isso é em ressurreição. Então Mateus, por exemplo, ele fala assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Como diz o irmão Gino, nós não sabemos por quais traumas ou histórias Mateus tenha passado. Ele era publicano, ele tinha muito dinheiro. Então a única coisa que ele conseguia enxergar provavelmente era a pobreza de espírito. Porque dentro da sua própria história, da sua própria experiência, ele em si não tinha carência nem pobreza física, de alimento. Mas Lucas era um grego, irmãos. E os gregos estão preocupados com o homem ideal por completo. E quando Lucas vai relatar as mesmas palavras de Jesus, Lucas diz o quê? Bem-aventurado os pobres. E fala. Ele não coloca pobres em espírito. Porque Jesus cuida dos pobres em espírito. Mas cuida dos pobres também. E precisava de um grego para observar isso. Precisava de alguém que entende do que é o conceito de democracia, o conceito do que Platão chamou de república, que é uma sociedade baseada na polis, dos indivíduos perfeitos somando-se em torno de uma cidade, estado, para ter cidadãos perfeitos, pessoas de forma integral perfeitas. Então Lucas ele vem com essa concepção e ele encontra em Jesus aquilo que satisfaz os anseios que um grego podia buscar em alguém. Mas entenda, o Senhor está usando as coisas naturais de Lucas na dependência do Espírito Santo. Então não quer dizer, por exemplo, o Léo, né, o Giovanni, se eu não me engano, também mexe muito com essa questão de aqui dos aparelhos, tecnologia. O Léo trabalha numa empresa assim. Que quer dizer que Deus não vai usá-lo na igreja? Não, ele é útil, são dons que Deus deu a ele. Mas ele tem que fazer isso na dependência do Senhor, porque senão a hora que os irmãos falaram, né, tomar uma iniciativa de fazer um determinado serviço de uma forma, ele talvez possa confiar na sua habilidade, na sua sabedoria e falar, não, mas quem aprendeu aqui sou eu. Ou ele pode ficar ofendido porque os irmãos não o consultaram e ele é a pessoa mais capacitada. Como pode uma coisa dessa? Tantas divisões são feitas por aí porque a pessoa fala assim, mas eu tenho tanto a contribuir, ninguém me observou. Como que pode, que desperdício, não terem me notado? Eu me preparei tanto,
Eu achei que Deus ia estar ganhando. E ele não fala assim, eu achei que Deus ia ganhando. No fato ele pensa que Deus está ganhando, mas é que os irmãos não estão notando ele. Porque ele é uma grande coisa, ele tem tanto a cooperar. Irmãos, vocês e eu, sem passarmos pela cruz, sem se permitir ser usado apenas pelo Espírito Santo, nós vamos ser um empecilho na edificação. Então nós precisamos sim de tudo que é humano, mas de tudo que é humano em ressurreição, na dependência do Espírito Santo, de acordo com aquilo que Deus realmente trabalhou na nossa vida. Amém? Esses são alguns elementos dessa edificação. É assim que se edifica. Assim, quando ninguém te notar, você não vai ficar ofendido. Porque você mesmo tem que ser notado. Você mesmo, por você, não tem como contribuir com nada.